Vamos iniciar então falando de barreiras do entorno edificado para um determinado ponto do terreno. Nós temos duas opções, nós podemos analisar para um ponto do terreno ou para uma face da edificação. Como muitas vezes no início do projeto a gente ainda não tem definição de face de edificação, o ideal é começar analisando por um ponto do terreno, que pode ser central ou não. Nesse caso em específico, nós estamos considerando então um ponto central no terreno. É importante inserir no terreno o ponto que nós queremos analisar e inserir uma linha vertical e uma linha horizontal para definir as orientações norte, sul, leste e oeste. Primeiramente, para traçar nossa máscara de sombra, nós vamos identificar as linhas verticais que geram interferência de sombra no nosso ponto. Nesse caso, então, seriam essas vértices aqui, ó. Depois de identificar as vértices, nós começamos a traçar linhas de cada vértice até o ponto central que nós queremos entender a influência de sombra. Então, primeiro nós temos essa primeira linha e a gente consegue, então, a partir de agora, medir o ângulo do norte até essa linha, que no caso deu 42 graus, para poder inserir aqui na carta solar. Então, essa linha que eu inseri aqui na carta solar equivale a esses 42 graus de azimuth em relação ao norte. Depois vamos traçar a segunda linha, que equivale à interferência de sombra deste segundo ponto. Vamos medir então o ângulo da primeira linha até essa segunda. Nós tivemos aqui então 30 graus de angulação. Com esses 30 graus eu vou então na carta solar e adiciono a linha que equivale a esta segunda linha com base nesses 30 graus de distância entre ela e a linha anterior. Vamos agora traçar para o terceiro ponto. A mesma coisa, eu traço uma linha do ponto até o centro, meço o ângulo da linha anterior até a próxima linha e aí eu posso inserir então essa linha na carta solar. Fazemos a mesma coisa para o quarto ponto, meço aqui, deu 35 graus, coloco aqui na carta solar, 35 graus em relação ao anterior, meço do quinto ponto, 122 graus e coloco aqui na carta solar, e meço do sexto e último ponto, que nesse caso deu 16 graus, e aí eu posso inserir aqui. Depois de entender a influência de sombra vertical nesse ponto central, nós vamos começar a entender então a influência de sombra horizontal. Para isso nós precisamos trabalhar em cortes. Por isso que aqui eu tracei uma linha de corte e elaborei um corte referente a essa planta que nós estamos vendo. Então eu tenho aqui um primeiro edifício, o segundo edifício e o terceiro edifício. Este terceiro edifício está atrás da minha linha de corte, por isso que eu representei ele tracejado. Porém, nós também vamos analisar a sua influência de sombra horizontal. Primeiro, então, vamos olhar para essas faces azuis que estão a leste do meu terreno. Por conta disso, eu virei o transferidor aqui para a face leste da carta solar, porque é aqui que nós vamos inserir os ângulos horizontais referentes a essas linhas azuis. Vamos então fazer uma linha de referência da vértice superior do primeiro edifício até o ponto central, edifício que seria este aqui. Depois de fazer isso, vamos medir do chão até a linha de referência o ângulo resultante, que no caso deu 20 graus. Eu vou então aqui no meu transferidor de ângulo, nas minhas curvas horizontais, e vou fazer uma linha, aqui uma curva, na linha dos 20 graus. Percebam que eu já limitei ela em relação a essas linhas aqui que representam os limites verticais deste edifício. Não preciso passar daqui. Agora vamos para o segundo edifício. Vamos fazer uma linha de referência da vértice superior até o ponto central e vamos medir o ângulo do chão até ela. Nós tivemos aqui 35 graus, que é o que eu vou colocar aqui no meu transferidor de ângulos. 35 graus. Então, 10, 20, 30, 35 graus. Percebam que também nesse caso eu me limitei pelas linhas que representam os limites verticais deste edifício. Para a gente poder analisar o outro edifício que está do outro lado, essa linha azul desse edifício, nós precisamos girar o nosso transferidor de ângulos para a face oeste, porque esse edifício está na face oeste do terreno. Fazendo isso então, a gente faz a mesma coisa. Traça uma linha da vértice superior do edifício até o ponto central e mede do chão até essa linha. No nosso caso, deu 15 graus. Então a gente vem aqui na carta solar, no transferidor de ângulo, e traça uma linha na curva dos 15 graus.
Bom, gente, depois de fazer isso, a gente tem que trabalhar com aquelas faces que a gente ainda não trabalhou, que são essas faces laterais aqui. A gente trabalhou com essa face e essa face, mas as faces laterais ainda não foram desenvolvidas, não foram trabalhadas. É isso que a gente vai fazer agora. E, por conta disso, eu tive que mudar a minha seção de corte e elaborar um novo corte. Então, nesse novo corte eu tenho este edifício aqui, este edifício aqui e este edifício aqui, também tracejado, porque ele está atrás da linha de corte. Depois de fazer isso, então, a gente tem que entender que nós precisamos girar o transferidor também. No caso, eu vou trabalhar primeiro com esta linha. Como ela está para norte do meu terreno, ou seja, ela está para cima dessa linha central que eu tinha traçado inicialmente, eu preciso girar o meu transferidor para norte, porque é aqui que eu vou traçar a minha curva de referência. Vamos então pegar esse primeiro edifício, que seria esse, e traçar uma linha da sua vértice superior até o ponto central. E depois medir o ângulo do chão até essa linha. No nosso caso deu 55 graus. Então eu vou ver aqui no meu transferidor de ângulos qual linha representa, aqui no caso, a linha dos 55 graus. E eu vou e traço uma curva mais forte entre as duas linhas de referência dos ângulos verticais. Depois, quando eu for analisar a lateral desse edifício, eu preciso virar o meu transferidor de ângulos para sul. Por quê? Essa linha de referência está para sul da minha linha central. Por isso, o transferidor tem que ser virado para sul. Nesse caso, então, eu estou considerando esse edifício, que seria este edifício em corte. Vou fazer uma linha de referência da vértice superior dele até o ponto central do meu terreno. Fazendo essa linha de referência, eu acho o meu ângulo, que nesse caso deu 40 graus. Vou aqui no meu transferidor de ângulos e faço a linha na linha dos 40 graus, sempre entre as duas linhas que representam os limites verticais desse edifício. O nosso terceiro edifício, que é esse aqui, não vai precisar ter análise dessas linhas laterais, que eu representei como verde. Por quê? Porque ele está dentro da linha central. A linha central está passando por dentro dele. Nesse caso, então, eu não tenho influência dessas laterais, apenas dessa face que nós já estudamos. Por conta disso, nesse caso, a nossa máscara de sombra está quase pronta. É só a gente inserir a própria máscara de sombra nessas regiões que representam as sombras dos edifícios. E aí vai ficar assim. Percebam que eu me limito pelas linhas alaranjadas, azuis e verdes. Alaranjadas, azuis e verdes. E nesse caso, só pela azul, porque a gente não teve uma interferência de linhas verdes. Então, como resultado para esse contexto de edifícios ao redor do terreno, a gente teria essa máscara de sombra. Com isso, a gente consegue entender em quais dias do ano e quais horários desses dias os edifícios causam sombra, geram sombra até esse ponto central. No caso, então, a gente tem uma pequena obstrução no período da manhã no verão, uma obstrução no período da manhã no inverno e até um pouquinho mais próximo aqui do equinócio, e uma obstrução no fim da tarde na região próxima aos equinócios. Bom, pessoal, agora que a gente já aprendeu a traçar a máscara de sombra para um ponto central do terreno, vamos aprender a traçar ela para uma face do edifício que a gente já está estudando. Então, no caso aqui, eu tenho o meu edifício de referência com um ponto central em uma das faces que eu quero estudar. E aí eu coloquei aqui dois edifícios que estão gerando interferência de sombra neste ponto central. Nós vamos agora analisar como vai ficar essa máscara de sombra. A primeira coisa, então, é pontuar as vértices que representam as linhas verticais de interferência. Então eu tenho uma linha vertical aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Vamos então começar a traçar essas linhas de interferência de sombra verticais? Primeiro, então, vamos traçar a primeira, do ponto da vértice do edifício até o ponto central do edifício. Vamos medir, então, da parede do edifício, que seria o nosso norte, né, até essa primeira linha vertical. No nosso caso, então, tivemos 20 graus de interferência, que é o que eu vou colocar aqui na carta solar. 10, 20 graus de interferência. Agora, a segunda linha. Entre a anterior e essa segunda linha, eu tive 43 graus, que é o que eu vou colocar aqui na minha carta solar. 10, 20, 30, 40, 43 graus. Agora, vamos para essa linha desse outro edifício. Eu preferi medir dessa outra face aqui até essa linha, mas a gente também poderia continuar medindo a partir dessa anterior, tá? Só que para ficar mais visível, eu preferi medir a partir daqui.
Então nós temos daqui para cá 37 graus, que é o que eu vou colocar aqui, ó. Daqui para cá eu tenho 10, 20, 30, 37 graus. E agora a nossa última linha, que eu vou pegar como referência a linha anterior. Nós temos aqui então 70 graus, que é o que eu coloquei aqui na carta solar. Temos então a definição de todas as linhas que limitam as sombras desses edifícios aqui nessa face da minha edificação. Vamos agora para as linhas horizontais. Mais uma vez, como eu já tinha falado antes, nós precisamos traçar um perfil, um corte horizontal aqui no nosso terreno, no nosso edifício. Então aqui eu tenho o meu edifício de referência, o ponto que representa uma altura de uma janela, uma altura central de uma janela, eu coloco geralmente 1,10 m ou 1,5 m. Aqui nós temos o primeiro edifício de interferência, que é um pouco mais alto, e o segundo edifício de interferência, que é um pouquinho mais baixo. Como eu estou olhando daqui para cá, nós vamos começar então a trabalhar com essas linhas aqui, ó, as linhas azuis. Como elas estão à direita do edifício, a leste do edifício, eu preciso então girar o meu transferidor para leste, para que eu possa inserir os meus ângulos horizontais referentes a essas linhas azuis. Vamos então pegar da primeira vértice, da vértice desse primeiro edifício, até o ponto central. Eu tracei aqui uma linha tracejada de referência para a gente poder medir o ângulo dessa linha. Nesse caso, então, 30 graus. Então eu vou aqui para a minha limitação do primeiro edifício e traçar uma linha na curva dos 30 graus do transferidor de ângulos. Então, ó, 10, 20, 30 graus, e aqui eu tenho a minha linha referente a esse primeiro edifício. Lá do segundo edifício, eu vou fazer a mesma coisa. Traço uma linha da vértice superior até o ponto central, meço o ângulo, que nesse caso deu 65 graus, e vou aqui no meu transferidor de ângulos e coloco 65 graus. Traço uma linha aqui na curva dos 65 graus. Depois de fazer isso, a gente tem que fazer a outra seção, que vai nos ajudar a identificar essa lateral aqui que a gente ainda não identificou. Como essa lateral está a norte do meu edifício, por quê? Se eu passasse aqui uma linha horizontal passando pelo ponto, essa linha verde estaria a norte. Por conta disso, então, eu tive que girar o meu transferidor para norte, porque é aqui que eu vou inserir esse ângulo verde que eu estou querendo medir. Vou então pegar aqui, ó, da vértice do edifício, que é este, tá? Deste edifício até o ponto central, e aí eu vou achar então o ângulo de referência da linha do horizonte até essa linha que eu tracei aqui. Deu 65 graus, então eu vou vir aqui na minha carta solar, no meu transferidor de ângulos, e vou traçar uma linha aqui na curva dos 65 graus. Por que nesse caso eu não vou traçar a linha verde deste edifício aqui? Porque a linha central está passando por dentro dele, então eu não tenho interferência dessa face, eu só tenho interferência dessa face. Diferente desse caso, que eu tenho interferência dessa e dessa face. Sendo assim, então, a nossa máscara de sombra está praticamente pronta, É só a gente inserir a sombra em si. Aqui, então, eu tenho a sombra deste edifício, que está sendo limitada pelas linhas laranja, azul e verde, e a sombra deste edifício, que está sendo limitada pelas linhas laranja e azul. Por quê? Porque, nesse caso, eu não tenho interferência da linha verde. Então, gente, nesse caso, nós teríamos como resultado essa máscara de sombra na carta solar. Lembrando que o próprio edifício está gerando sombra de toda essa parte aqui. Eu não pego esse sol da tarde porque eu estou olhando para a face leste, tá? Então o próprio edifício está gerando sombra em relação a essa face. Só que na face leste, então, os edifícios existentes no entorno estão gerando essa sombra. Esse edifício aqui, então, está obstruindo o sol da manhã até umas 8 horas mais ou menos, do verão até a linha dos equinócios. E esse edifício aqui está também bloqueando o sol da manhã, porém até umas 10h30 no inverno e até próximo aqui também dos equinócios.